Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante este segundo trimestre de 2011 estudando sobre o movimento pentecostal, as doutrinas da nossa fé. O autor dessa revista é o pastor Elianai Cabral e o consultor doutrinário e teológico é o pastor Antônio Gilberto, ambos da CPAD. Hoje estaremos estudando a lição de número 2, que traz para nós como título Nomes e Símbolos do Espírito Santo. Nós temos aí como nosso texto áureo Mateus capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E a nossa verdade prática diz: a pluralidade dos nomes e símbolos do Espírito Santo revela sua divindade, obra e ministério na vida da Igreja de Cristo. Então, os nomes e títulos dados ao Espírito Santo nas Escrituras descrevem o que? A natureza profunda do seu ser. O nome traduz a personalidade, a natureza daquele ser que carrega esse nome. Na Bíblia, os nomes sempre foram dados de acordo com o desejo de que aquela pessoa fosse. Então nós vamos encontrar vários nomes na Bíblia com um significado muito importante. Um significado de adoração, um significado de louvor, um significado de servir a Deus. Sempre tem esses tipos de significados. E assim também o nome Espírito Santo, nós vamos ver que esse nome ele carrega aí um significado muito grande. Nós vamos ver que o Espírito Santo é uma pessoa e é uma pessoa da Santíssima Trindade. Nós vamos ver então que o Espírito Santo, assim como o Pai e o Filho, ele é Deus. E o título expressa o quê? A sua fama, a sua reputação. Então nós vamos ver que além dos nomes e títulos conferidos ao Espírito Santo, são também usados aí pronomes pessoais para que a imaginação humana possa então concebê-lo como realmente é. O objetivo desses nomes, desses títulos, desses símbolos é para que nós possamos entender melhor a pessoa do Espírito Santo. Então nós vamos ver que na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o Espírito Santo é reconhecido como uma pessoa. E também milhões de pessoas na Terra que fazem parte da Igreja também reconhecem o Espírito Santo como uma pessoa. Então ele é, na verdade, a terceira pessoa da Trindade. E quando nós falamos terceira, não quer dizer que ele é inferior a Jesus ou inferior ao Pai. Ele é Deus. Nós passamos aí anos e anos desaprendendo sobre o Espírito Santo, considerando o Espírito Santo como, muitas vezes, até apenas um poder na igreja. Passamos anos e anos aí desaprendendo essa doutrina tão importante. E por que desaprendemos? Porque tivemos professores que nos levaram a desaprender sobre isso. Então, pessoas que nos ensinaram: olha, cuidado, o Espírito Santo, ele não pode ser adorado. Olha, cuidado, o Espírito Santo não pode ser louvado. Olha, cuidado, que o Espírito Santo, você não pode falar com ele. Olha, cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha, não vá ficar aí tentando falar, orar ao Espírito Santo. Cuidado. Então, nós passamos anos e anos desaprendendo sobre o Espírito Santo. Colocamos o Espírito Santo como terceira pessoa, mas como também um terceiro grau.
Esquecemos-nos de que o Espírito Santo é Deus, assim como Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, assim como o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe aí uma hierarquia como nós temos no nosso sistema humano de reinado, por exemplo. Não existe aí uma disputa entre tamanho, entre importância. Não existe isso na Trindade de Deus. Então Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo. Os três concordam em um. Os três pessoas, é um Deus só. Nós vamos ver aí no Novo Testamento sempre se referindo ao Espírito Santo como esse e não isso, como aquele e não aquilo, como se fosse uma força ativa, um poder, alguma coisa. Não, o Espírito Santo é Deus, ele tem todo o poder, mas ele não é o poder, ele tem todo o poder. Ele não é subdividido em pedacinhos, não, ele está em toda a parte ao mesmo tempo. Ele não conhece aí uma parte de nós, não, ele sabe tudo sobre nós. Então, é uma pessoa e é Deus. Não confunda isso e não desaprenda sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa que nós o reconheçamos e conversemos com ele, que dependamos dele. Ele está aqui para nos ensinar, ele está aqui para nos consolar, ele está aqui para nos exortar, edificar, ele está aqui para nos fortalecer, ele está aqui para nos orientar, para nos guiar. Então nós vamos ver que na palavra de Deus, principalmente em Atos dos Apóstolos, onde se fala mais a respeito dessa ação poderosa do Espírito Santo, dessa pessoa presente com a igreja, nós vamos ver sempre aí que os pronomes e os apelativos são largamente usados para descrever então a sua existência e a sua personalidade. Por exemplo, nós vamos ver aí, sendo referido ao Espírito Santo, dizendo eu. Veja aí, nesse versículo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 19 e 20. Diz assim: pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com ele, não duvidando, porque eu os enviei. Então veja bem, o Espírito Santo falou, e ele não disse: o Espírito Santo me enviou. Não, ele disse: eu os enviei. Esses homens que estão aí, 3 homens te esperando, que vieram lá da casa do Cornélio, esses homens, eu os enviei. Lá em Atos dos Apóstolos também, na chamada de Barnabé e Saulo, disse o Espírito Santo: separai-me a Saulo e Barnabé. Disse o Espírito Santo, ele falou. Vamos ver aí, ele. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João, capítulo 16, versículo 8. Então veja bem que está dizendo aí, ele se referindo ao Espírito Santo, é uma pessoa. Não disse aquilo, pois vamos ver aí, aquele. Veja bem aí, João 14, 26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aquele, não é aquilo. Se fosse um objeto, um poder, seria aquilo. Mas está dizendo aquele, a pessoa, o Espírito Santo. Depois nós vamos ver aí como outro. João 14, 16 diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Falando do Espírito Santo como Paráclito, então outro. Então, uma pessoa. Jesus está dizendo: olha, eu sou uma pessoa, estou indo para o Pai, e eu vou enviar a vocês outra pessoa, que vem para ficar com vocês para sempre. Uma pessoa, um outro aqui, igual a mim, que vai substituir perfeitamente. É uma pessoa, eu sou uma pessoa
estou indo para o Pai e eu estou enviando outra pessoa. A diferença aí é uma pessoa visível e a outra pessoa invisível. Uma pessoa que eles estavam vendo, estava indo para o Pai. E uma pessoa que eles não veriam o seu corpo, porque ele não nasceria na terra como homem, ele estava vindo para ficar com eles. E veja bem que tem dois sentidos aí. Ficar com e habitar em. Ao mesmo tempo ele está em nós e ao mesmo tempo ele está conosco. Então uma pessoa que habita ao mesmo tempo em todo o corpo de Cristo na terra, a sua glória está sobre a terra, ele está ao mesmo tempo em toda parte. E ele está em nós, habitando, tabernacularizando, habitando em cada um de nós. Então tem esses dois sentidos aí, da presença do Espírito Santo com a igreja e na igreja. Vamos ver a palavra esse. Então, esse, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Aí no mesmo versículo. Então não é isto, mas é esse. É esse que vai ensinar para nós. Quem é que revelou as Escrituras? Quem é que inspirou os escritores a escreverem o que eles escreveram? Então, é o Espírito Santo. Quem é que revela, então, a palavra de Deus? O Espírito Santo. É Ele que incentivou, é Ele que coordenou, é Ele que inspirou os escritores. Então, Ele tem toda a revelação da palavra de Deus para nos ensinar. Agora você precisa estudar e conversar com o Espírito Santo, pedir a Ele para lhe ensinar. Então, você vai ler, vai estudar a palavra de Deus, você diz: Espírito Santo, não estou entendendo isso aqui, me explica. Espírito Santo, eu quero tanto conhecer a respeito de Jesus, me mostra aqui na Bíblia como é Jesus, o que Ele gosta, o que Ele quer que eu faça. É assim, leia conversando com o Espírito Santo e Ele vai lhe ensinar, Ele vai lhe revelar a palavra que Ele mesmo inspirou. Olha, o Espírito Santo é uma pessoa e Ele se revela na igreja. E Ele se manifesta como uma pessoa na igreja. Como nós podemos aí provar a existência do Espírito Santo? Então, nós vamos o quê? Orar pelas pessoas, ministrar sobre as pessoas, para que haja uma manifestação do Espírito Santo, e então o aluno saberá que realmente existe a pessoa do Espírito Santo e que ele está ali presente. Vamos ver um exemplo. Nós estivemos ministrando numa congregação na semana passada, na lição falando sobre quem é o Espírito Santo, e oramos, ministramos sobre os ouvintes a presença do Espírito Santo. Então nós ministramos o quê? Batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque quando o Espírito Santo toma posse realmente da pessoa, quando ele está no controle, quando a pessoa é revestida de poder, então ela fala em línguas, porque o Espírito Santo está ali, falando através daquela pessoa. Então nós ministramos batismo com o Espírito Santo. Veja aí o que aconteceu. Então o Espírito Santo falou através de alguns que estavam ali. Houve uma manifestação do Espírito Santo. Também o Espírito Santo esteve ali presente, tocando naquelas pessoas, mostrando: eu estou aqui. Então veja o resultado de quando você ministra, de quando você está ensinando o que é a verdade. Você está dizendo a palavra de Deus. Então você creia que a palavra de Deus, ela traz uma revelação e ela traz uma manifestação
mas o professor da escola bíblica dominical deve crer naquilo que ensina, deve colocar em prática aquilo que ensina.